Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de Geografia, capítulo 17, Clima e Ação Antrópica, não é? Primeiro, inicialmente, vamos falar do clima, depois ação antrópica, né? Clima a gente vai conhecer, né, o como que é caracterizado, né, como que a gente pode definir esse conceito de clima e como ele ocorre, não é? Ação antrópica está relacionado aí à ação do homem, né, no clima, né, se ele interfere ou não, né, se interfere, como interfere, né, então a gente vai conhecer esses dois conceitos e essas duas características aí relacionado à geografia sobre o clima, certo? Na formação dos climas. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Bom, gente, para a gente poder entrar nesse assunto, né, temos que seguir aqui de acordo com o subtítulo aqui, né, dinâmica climática, fatores e elementos, ou seja, vamos entender o clima, né, por meio de uma dinâmica, por meio de alguns fatores, né, e os elementos que compõem esses fatores, certo? Bom, então basicamente, pessoal, nós vamos falar de clima, então é entender, não é, por que em determinadas regiões o clima é mais quente, outras regiões o clima é mais frio, uma região neva, a outra não, né? Então a gente vai entender, uma faz mais chuva, chove mais, outra não chove, outra chove menos. Então vamos entender tudo, né, como que ocorre, né, quais os fenômenos que está por trás, quais os fatores que está por trás desses acontecimentos aí naturais, certo? Bom, primeiramente falar, pessoal, de tempo, né, o significado de tempo. O tempo, pessoal, né, é o estado momentâneo da atmosfera, ou seja, como que está o tempo hoje, né? O tempo está sol, o tempo está frio, o tempo está com chuva, está com neve. Então, o tempo ele é momentâneo, uma hora pode passar, né, ou pode ficar por dias, né, depende aí das ações, né, que ocorrem na atmosfera, certo? Então, tudo vai depender de o tempo estar carregado com muita umidade ou com menos umidade, é o que vai prevalecer, predominar aí um tempo, né, em determinada região. E clima, né? Clima já são as variações do tempo em determinada região durante um longo período, né? Ou seja, temos aí, por exemplo, as fases, né, do clima: verão, inverno, outono, primavera, né? Então nós temos aí essas características climáticas, né, que duram aí de cada 3 e 3 meses, certo? Bom, gente, e aqui temos aí os elementos do clima, né? Os elementos do clima são vários elementos do clima, onde que vai poder nos dar o entendimento, né, da formação, né, do clima, certo? Bom, então vamos lá. Temos aí a temperatura, né? Tem temperatura equivalente ao calor atmosférico, varia de acordo à latitude e altitude, né? Então temos aí a temperatura de um ambiente, a temperatura de um estado, a temperatura de uma região. Então ele pode ser quente ou frio de acordo com a latitude e altitude. Então latitude é o ponto, né, onde é considerado aí os paralelos, né? No caso aí as linhas imaginárias, como a linha do Equador, essa linha que vai de norte a sul é um paralelo, portanto é uma latitude. E então, no caso aí, temos uma latitude, quanto maior a latitude, mais frio é. Quanto menor a latitude, né, menos frio é. Ou seja, a região que está mais próxima do Equador, temos mais calor. A região mais próxima aos polos, né, temos mais incidência de frio, certo? Bom, outro detalhe também, temos a umidade, concentração de água, né, que é presente na atmosfera, a umidade, que isso também influencia no clima, né?
A umidade corresponde aí a uma sensação térmica, ela pode ser amena ou elevada. Quanto mais umidade, temperatura mais amena. Quanto menos, temperaturas mais elevadas, certo? Bom, temos aí também a pressão atmosférica, né? Corresponde aí à força, né, da atmosfera, da pressão exercida, né, do peso dela sobre a Terra. Então temos aí a temperatura quente menor, é o sinal que temos menor pressão atmosférica. Por quê? Porque o ar, ele, né, deixa eu mostrar aqui o desenho para você. Então temos aqui, né, temperaturas quentes, menor pressão atmosférica. Por quê? Porque o ar, ele sobe, né? Então ele subindo tem menos umidade, então ele tem uma menor pressão. Agora, a temperatura fria é a maior pressão atmosférica. O ar quente, ou o ar frio, ele é mais pesado, então a pressão atmosférica faz com que ele desça, né? Então, no caso aí, sistema de alta pressão e sistema de baixa pressão, que podemos observar isso, né? Então, quando é o sistema de alta pressão, nós temos aí, né, uma temperatura mais quente, né? Tem esse sistema de baixa pressão, temos aí temperaturas mais frias. Depois temos aqui a precipitação. A precipitação, pessoal, é a quantidade de chuva, né, de índice de chuva associada aí ao relevo, à massa de ar e à corrente marítima, não é? Então a precipitação, ela ocorre de acordo com o acúmulo de umidade no céu, né? Então temos aí as características de formação de chuva, né, que vai depender muito do relevo, onde está concentrado, né, essa formação dessas precipitações, né? Então temos aí tipos de chuva, né, que pode ser em regiões, né, de planície, de montanhas, de altas altitudes, né? E isso vai corresponder ao volume da chuva, a quantidade da chuva, né, a intensidade, né, da chuva. Então vamos ter todas essas características aí que envolve, né, os tipos de chuva, não é? Bom, agora vamos ver, pessoal, os tipos, né, os fatores climáticos, né, que determina aí o clima, né? Ou seja, vamos nos relacionar aí, vamos estar mais a par aí, conhecer mais como é que ocorre as fases, né, das estações do ano, os períodos das estações do ano que duram em média aí 3 meses, né? Não, no caso aí, verão, inverno, outono, primavera. Vamos entender como que isso ocorre em determinadas regiões, né? Porque também entender de uma forma de que o verão não é igual em todos os lugares, da mesma forma, com as mesmas temperaturas, o inverno também não, né? E por aí vai. Então é um conjunto, né, de fatores que determina o clima, né? Primeiramente, o eixo de inclinação da Terra, né? Então temos aí o eixo de inclinação, né? Conforme o eixo de inclinação, nós vamos ter a incidência de raio solar, né, no nosso planeta. Então, os países que estão mais inclinados, né, próximo ao Sol, recebem mais carga de radiação solar, então mais quente. Os países que estão, né, mais afastados, né, do o eixo que está mais afastando as regiões do Sol, recebe menos carga de radiação solar, portanto menos calor, né? Bom, outro detalhe é o movimento de translação na Terra. Em determinados períodos do ano, a Terra ela gira, né, mais próximo do Sol e outros momentos gira mais longe do Sol, né? E no verão a Terra gira durante 3 meses mais próxima do Sol. Depois vai se afastando, depois durante os outros 3 meses vai se afastando, chegando no inverno, né? A Terra está no ponto mais distante de translação, né? Então temos o Sol aqui, a Terra vai girando, né,
próximo a ele no verão e depois vai se afastando ao longo do ano, né, que vai formando os períodos. No inverno ela está girando mais distante e depois vai formando esse ciclo que é 365 dias, né? Depois temos aí a latitude. A latitude também corresponde aí, né, é um elemento que interfere na formação do clima. Então, regiões de menor latitude, mais luz solar. Regiões de maiores latitudes, menos luz solar. Então, as regiões aqui, né, de menor latitude estão mais próximas aí receber mais próximas do Sol, não, estão recebendo mais carga de radiação solar. Quanto mais vai aos polos, né, as regiões de maiores latitudes, então temos menos radiação solar. Então isso interfere também, né, na formação do clima. Outro detalhe aí é a altitude, né, ou seja, o relevo. Então, quanto maior a altitude, né, de uma região, temos aí, né, menos, né, chances de receber irradiação solar, não é? E justamente porque estamos numa região de altitude, de muita umidade, então menos carga de radiação solar. A região de relevo de mais baixo, né, quanto mais próximo do nível do mar, estamos recebendo uma maior carga de radiação solar porque tem menos umidade, né? Menos gases também. Então isso faz com que a radiação solar chegue até, né, com mais intensidade, né, na atmosfera, na superfície terrestre, né? Temos aqui também, né? Já falamos aqui. Então, para vocês terem uma ideia de altitude, né, gente? Olha lá as montanhas, né? Podem ver que o pico, né, ele está mais branquinho, portanto mais coberto de neve, porque, né, está recebendo menos irradiação solar. Então, né, aqui a região é mais fria. Aqui, né, mais, né, no nível aqui, né, do mar, temos aí regiões, né, mais livre, né, mais aparentemente demonstrando mais o relevo, ou seja, não tem neve, então mais irradiação solar, então não forma neve, a neve portanto derrete. Então temperaturas mais quentes embaixo e mais frias em cima. Outro detalhe é a continentalidade e maritimidade, ou seja, continentalidade, né, regiões mais para dentro do continente, né, mais longe das correntes da região de mar, né? Então temos temperaturas mais quentes, né? Ou seja, mais incidência de raio solar, né? Mais incidência de radioatividade, então temperaturas mais quentes. A maritimidade, regiões próximas ao mar, recebe, né? Mas, claro, recebe a intensidade, né, de radiação solar, mas a umidade que vem do mar, ela acaba, né, filtrando esses raios solares, deixando a temperatura mais amena, mais agradável, né? Então temos aí duas condições, né, de sensação térmica, maritimidade e continentalidade. Junto com isso também temos as correntes marítimas, né? A corrente marítima interfere também, né, na formação do clima, justamente porque ela vem, né, carregada de ar, dependendo, né, claro, se for uma corrente marítima quente, tem mais possibilidade, mais probabilidade dessa água evaporar e para essa umidade ir para a atmosfera, então o vento acaba, né, dissipando essa umidade e a sensação térmica é menos calor. Agora, se as correntes forem frias, né, então não tem
possibilidade, né, de ocorrer uma evaporação da água e, portanto, não deixar o clima, né, mais fresco, né? Então o clima então se torna um clima seco, né, e frio, né, as correntes frias. E aí então, seguindo, né, esses fatores, né, pessoal, esse conjunto de fatores, né, esses vários conjuntos de fatores é que vai determinar o clima, né, as formações, os tipos de clima, digamos assim. Então temos aí o clima, primeiro aqui o clima equatorial, né? O clima equatorial ele corresponde a temperaturas elevadas, grandes umidades durante todo o ano, né? Amplitude térmica, índice pluviométrico, ou seja, o índice, né, de medido, né, em metros quadrados, ou seja, os milímetros, né, que caem dentro de 1 metro quadrado, né, a altura que forma de volume de chuva é o índice pluviométrico. Então, a região aqui ao norte do nosso país, né, desconsiderando aqui o extremo aqui, norte, tem esse clima equatorial. Depois vamos para o clima, vou ficar aqui no mapa para mostrar para vocês, né? Temos aqui o clima tropical. O clima tropical ele corresponde mais às regiões de cerrado, né? Regiões aí onde o clima tem uma temperatura elevada, né? O inverno é seco, o verão é úmido, né? Por causa da umidade que vem da Amazônia, e alta pluviosidade, ou seja, né? Alto índices de chuvas, como eu falei. Então, essa região aqui, né, ela tem ao mesmo tempo características em momentos secos, né, em movimento, no inverno e verão úmido. Depois temos o tropical de altitude, que corresponde aqui à faixa litorânea, né, aqui ó, o número 3, a faixa litorânea que vai lá de Santa Catarina, Paraná e sobe, vai até o Nordeste ali, região do Rio Grande do Norte. Então, essa região, né, tropical úmida corresponde a menor pluviosidade, ou seja, menor índice de chuva, invernos muito secos, né? E então temos também desculpa, gente, maior pluviosidade, ou seja, chove, né, nas regiões, e uma chuva aí podemos considerar mal distribuída, né, temperaturas amenas, né, e no caso aí temos, né, o maior índice de pluviosidade no inverno, e o verão, né, é uma temperatura quente e seca. Depois temos o tropical de altitude, corresponde à nossa região aqui de São Paulo, né? E o tropical de altitude é menos pluviosidade no inverno, né? Portanto, aí temos invernos bem secos e verão úmido, né? Tem um índice mais elevado de pluviosidade, de chuvas. Depois vem o subtropical, região sul do nosso país, né? Corresponde aí a Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina. E temos aí o índice moderado de pluviosidade, né? Pluviométrico, chuvas, né? Distribuídas, bem distribuídas, e inverno rigoroso, né? Inverno de fazer bastante frio, chegar a gear, né? E tudo mais. Depois temos o último, que é o semiárido. Semiárido, temperatura elevada o ano todo, chuva escassa, né, mal distribuída, baixo índice pluviométrico, clima quente, né, e seco. No caso aqui estamos falando da Caatinga do Nordeste, né, região mais para dentro do continente aqui da região Nordeste. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Paramos por aqui, né? Depois vamos aí dar continuidade, né, nesse conteúdo falando de clima e ação humana, que no caso é a ação antrópica, né, que influencia aí, vamos ver se influencia ou não no clima, certo? Bom,
Espero que tenham feito as anotações de vocês. Dúvidas também anotem, né? Para aí depois lá no chat tirarmos as dúvidas e também fazermos uma atividade. Tudo bem, gente? É isso. Tudo de bom. Até mais. Tchau.